ok? Nós vamos falar então sobre a entrada triunfal do rei humilde. Marcos 11, de 1 a 11, diz assim então a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao monte das oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado no campo. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Se você fosse um servo de um grande rei, como você esperaria que ele se apresentasse? Como você esperaria que este rei se vestisse? Como você gostaria que esse rei se portasse? Grandes reinados e impérios são reconhecidos pelo seu poder aquisitivo. São reconhecidos pelo tanto de dinheiro, tanto de lucro que aquele reinado, que aquele país, que aquele governo, que aquela cidade tem. Um exemplo disso, né? Salomão teve talvez o maior império que já existiu em toda a história da humanidade. Talvez Salomão foi o rei que mais teve recursos e domínio sobre todos os povos do que qualquer outro rei já teve. A Babilônia também dominou sobre grande parte do Oriente, né? Também foi um grande império. E os romanos tinham um império tão magnífico, tão grandioso, que as suas grandes construções permanecem até os dias de hoje. Se você for lá para a Itália, na Roma, você vai encontrar o Coliseu, o Panteão, o Circo Máximo, os arcos de triunfo e os fóruns imperiais. Tudo isso construído muito tempo atrás e que permanece até os dias de hoje, mostrando todo o poder do Império. Os judeus, eles estavam aguardando um rei que seria muito maior do que qualquer outro rei. Eles estavam aguardando um rei que teria mais poder aquisitivo do que Salomão. Um rei que dominaria sobre os judeus. Um rei melhor do que Davi, um rei mais sábio e mais glorioso do que Salomão, com um domínio mundial como nenhum outro império conseguiu atingir. Esta era a expectativa de Israel, dos judeus, quanto ao seu rei, quanto ao filho de Davi, quanto ao Messias que viria. O Messias era esse rei esperado. E se Jesus era este Messias, então ele deveria ser exatamente assim.
certo? No entanto, quando Jesus ele dá a sua entrada na cidade de Jerusalém, esta entrada triunfal era para que Jesus estabelecesse o seu império, estabelecesse o seu reinado. Na visão humana, não faz sentido algum essa entrada, mas na visão divina, essa entrada, de fato, ela foi triunfante. Jesus não veio com um grande exército de cavaleiros para tirar os romanos do poder e estabelecer o seu reino. Então por quê? Jesus, ele entra de uma forma tão humilde. Não deveria ter grandes impérios? Por que isso é tão importante? E por que essa entrada triunfal é tão importante também para as nossas vidas? Essa passagem, então, chamada tradicionalmente como a entrada triunfal de Jesus, mais precisamente foi a coroação de Jesus como verdadeiro rei. Retrata a sua última grande aparição pública. É a última vez que Jesus está com as multidões, antes da sua crucificação. Aqui é onde começa o primeiro dia dos últimos 7 dias da vida de Jesus, a última semana de Jesus antes da sua morte e ressurreição. A importância deste evento é comprovada pelo fato de que todos os 4 evangelhos incluem este mesmo evento, alguns trazendo uma perspectiva diferente. Como nós estamos estudando Marcos, nós vamos ver de acordo com a perspectiva de Marcos. Mas se você quiser conferir, lá em Mateus 21, em Lucas 19 e João 12, são os outros 3 textos que trazem exatamente a mesma entrada, escrita de formas diferentes, mas bem importantes também, que contam, acrescentam um pouco sobre essa história real. Então nós vamos falar sobre o Rei Jesus. O Rei Jesus. Primeiramente, o Rei envia seus servos para buscar a sua montaria real. O Rei envia os seus servos. Versículos de 1 a 3 diz, a forma como Jesus começou a preparar então a sua entrada. Primeira coisa que Jesus diz é: vão atrás de um jumentinho. Isso é bastante curioso. Assim como o rei, Jesus, ele envia então os seus discípulos, envia os seus servos para buscar o seu cavalo real, um jumentinho. A sua entrada triunfal seria diferente de todos os outros reis. Todos os reis, quando voltavam da guerra e eles entravam então na cidade de maneira triunfante, esses reis vinham com o seu exército mostrando o poder que restou daquela guerra e mostrando quão bom e o quão poderosos eles são. E então eles estabeleciam aquele reino. Também quando um rei ele dominava sobre outro rei, naquele dia eles faziam uma festa. E então o rei que dominou o outro reinado, ele tinha essa entrada mostrando também o seu grande poderio. Isso acontece até os dias de hoje. Isso acontece com os desfiles, mostrando o poder bélico daquele país. No entanto, Jesus, ele entraria de uma forma humilde. E é por isso que a escolha, então, do jumentinho. Um outro detalhe é que Jesus deixa claro que é um jumentinho que ninguém jamais montou. Por que ninguém? Isso era importante, Porque ninguém jamais montou. Porque os judeus consideravam os animais que nunca haviam sido montados especialmente adequados para fins sagrados. Então, esta entrada de Jesus era uma entrada sagrada. Por mais humilde que fosse, ela tinha sua importância. Ela tinha algo sagrado de importante. E por isso a escolha, então, de um jumentinho que ninguém jamais tinha montado. E aí Jesus dá uma orientação. Olha, se alguém perguntar,
para vocês, né? Se alguém perguntar para vocês, por que vocês estão tirando esse jumentinho? Respondam, é o Senhor que pediu. Isso aqui é bastante curioso. Bastante curioso. A gente não sabe ao certo qual o real significado disso. Mas há duas possibilidades. Primeira possibilidade de que Jesus já tinha planejado com alguém para ir buscar esse jumentinho. Então Jesus já talvez tinha mandado alguém avisar, olha, meus discípulos vão buscar esse jumentinho daqui a um tempo, prepara para mim, deixa guardado e tudo mais. E eles vão vir, aí você vai saber que são eles, quando eles disserem para vocês que é o Senhor quem o está buscando. Então eles liberariam. Então essa seria a primeira possibilidade, uma possibilidade mais pé no chão, uma possibilidade mais humana. Existe uma segunda possibilidade. E a segunda possibilidade é que de alguma forma de alguma forma sobrenatural, não mais natural, mas de uma forma sobrenatural, as coisas iriam acontecer da forma como Jesus disse. De uma forma sobrenatural, Jesus diz, vai ter um jumentinho em tal lugar. Jesus tem poder para isso. Jesus é soberano. E ele controla a natureza, ele nos controla. Então ele poderia dizer, olha, eu coloquei aquele jumentinho, vai ter aquele jumentinho ali. Na minha soberania, aquele jumentinho vai estar amarrado. Vocês vão chegar e vocês vão dizer isso e vão liberar vocês, porque eu estou mandando, porque o Rei dos Reis está pedindo, está exigindo. Mesmo que as pessoas não soubessem que era Jesus que estava pedindo, mas eles iriam liberar pela soberania de Deus. As coisas muitas vezes acontecem assim. Deus manda a gente fazer algo, a gente faz e acontece o sobrenatural. Deus manda a gente evangelizar e as coisas acontecem. Deus manda a gente ir para tal lugar e as coisas acontecem exatamente do jeito que Deus manda. Então essa segunda possibilidade, talvez não foi a que aconteceu, talvez Jesus tinha planejado de fato, mas pode ser de uma forma sobrenatural também, porque Jesus é poderoso para isso. O rei então envia os seus servos para buscar a montaria real. Segundo ponto da mensagem, o rei sobe em sua humilde montaria. O rei sobe em sua humilde montaria. Versículos 4 a 7 vão falar sobre isso. Os discípulos, então, eles conseguem achar o jumentinho exatamente como Jesus mandou. Exatamente, naquele mesmo lugar, eles encontraram aquele jumentinho específico ali. Mesmo que tivesse sido combinado com alguém, parece ainda algo sobrenatural, porque foi exatamente da forma como Jesus disse. Mesmo que tivesse sido combinado, ainda assim prova a soberania do Senhor. Os que estavam ali, então, de fato, reclamam, e como já dito, as pessoas reclamaram que os discípulos estavam pegando o jumentinho, mas estranhamente, de uma forma totalmente estranha, que a gente não consegue entender, liberaram após dizer que o Senhor estava solicitando. O Senhor está solicitando. Esse detalhe que eles não dizem, olha, Jesus quem está pedindo. Não, ele diz, o Senhor, o Rei dos Reis, está pedindo, e as pessoas obedecem. Tá bom, pode ir. Só que ele diz, ele vai devolver. E por que Jesus vai devolver esse jumentinho? Porque era só, de fato, para entrada. Jesus não estava roubando esse jumentinho, não estava adquirindo para ele, não estava comprando, ele estava apenas pedindo emprestado. E seria, então, a primeira pessoa a montar neste jumento. Um outro detalhe que nós vemos aqui é, então, que Jesus, ele monta neste jumento, mas os discípulos, eles colocam as suas capas sobre este animal. Por que isso é importante? Porque era comum que os reis vestissem os seus animais com capas das mais belas. Eles pegavam o cavalo mais limpo, aquele cavalo branco, forte, e aí colocavam então uma capa geralmente vermelha, com bordados
em ouro, então algo assim maravilhoso, para que as pessoas pudessem ver então este poder do rei. Mas o que Jesus diz, que o texto diz é que eles pegaram as capas dos discípulos. A gente tem que lembrar que os discípulos, assim como Jesus, né, por causa de Jesus, eram andarilhos. Eram pessoas que não tinham todo o conforto de um lar que nós temos. Eram pessoas que muitas vezes dormiam no meio do deserto, dormiam no meio dos montes. Talvez não tomavam tantos banhos assim, né? Como a gente toma. Então essas capas eram sujas, eram rasgadas, eram somente para proteger do sol e para esquentar no frio da noite. Que ali naquela região é justamente assim, é como o clima de deserto. Muito calor durante o dia e muito frio à noite. Então as capas não eram capas belas, eram capas simples. Não foi um desleixo. Isso aqui não foi feito de qualquer jeito. Não foi porque os discípulos não quiseram oferecer o melhor, mas foi simplesmente porque Jesus queria entrar desta maneira, em cima de um jumentinho, com capas sujas e rasgadas, de maneira simples. Vamos então para o terceiro ponto, que diz que o rei é louvado em sua simples entrada triunfal. E aqui é um paradoxo, né? Simples entrada triunfal. Muitos, então, à entrada de Jesus, estendem as suas capas no caminho e outros se espalharam ramos ali. Neste dia que Jesus entrou, é o dia que se inicia a Páscoa. A Páscoa ela é de 3 dias, e esse dia é o dia que se inicia a Páscoa, sendo o 1º de abril, se nós formos colocar na data atual. Esta ação de colocar as capas no caminho, de colocar os ramos no caminho, já era uma prática daquela época. Já era uma prática deste dia especial, que era de boas-vindas a um rei. Todos os anos, eles faziam o caminho da romagem, que era saindo das suas cidades, de onde eles moravam, eles caminhavam até Jerusalém, todos os povos caminhavam até Jerusalém e entravam então em Jerusalém. Todos os anos, eles estendiam as suas capas e colocavam os ramos no chão, na expectativa de que um dia o Messias passaria por ali. Um dia esse Messias passaria por ali. Então, todos os anos, eles faziam isso. Eles cantavam salmos, que a gente vai ver daqui a pouco um desses salmos. Eles cantavam vários e vários salmos, que eram chamados salmos de romagem. E quando entravam em Jerusalém, eles então iam cantando estes salmos na expectativa de que um rei, esse Messias, viria. Uma curiosidade é que os muçulmanos, sabendo disso, né, porque também os muçulmanos não acreditam que Jesus é o Messias, mas os muçulmanos, sabendo disso, quando eles dominaram sobre Jerusalém, o que eles fizeram foi fechar a entrada principal de Jerusalém, que era esta entrada aonde Jesus entrou. Eles fecharam essa entrada, aonde é prometido que o Messias entraria, e colocaram cemitério na porta desta entrada. Por que os muçulmanos fizeram isso? Eles fizeram isso pensando, se nós fizermos isso, fecharmos essa entrada, o Messias não poderá vir para poder entrar em Jerusalém. E por que colocaram um cemitério? Porque os judeus não podem passar perto de um cemitério. Eles não podem passar perto, eles não podem, porque senão eles vão ter que se purificar todas as vezes. Então, até hoje, se você pesquisar, essa entrada está fechada. E há um cemitério ali. E os judeus acreditam que o Messias só virá quando esse cemitério for destruído e esta entrada for reaberta. Isso prova para nós que, na verdade, o Messias já veio. Ele já entrou. Ele já entrou. E os muçulmanos fizeram isso
provando para nós que, na verdade, não há necessidade alguma. Não há necessidade nenhuma de abrir de novo essa porta, porque o Messias, ele já entrou. Esses ramos de palmeira também simbolizavam gozo e salvação, e retratavam o tributo real a Cristo, como é mostrado também lá em Apocalipse 7:9. A multidão estava empolgada e cheia de louvores ao Messias. Talvez estavam pensando, de fato, Jesus é o Messias, nos ensinou com tanta autoridade, curou os enfermos, ressuscitou os mortos. Eles estavam, de fato, com essa expectativa de que o Messias finalmente entrou. Alguns alegam que esse cântico já era algo tradicional e Jesus foi só entrando. No entanto, o texto deixa bem claro que as pessoas fizeram isso para Jesus. Então, alguns ali, pelo menos alguns, realmente acreditavam que aquele Jesus que estava entrando era, de fato, o Messias. E eles começaram a cantar Hosana. Originalmente, essa palavra Hosana, ela trata-se de uma oração hebraica que significa salva-nos. Nesta ocasião, talvez tenha simplesmente uma aclamação de boas-vindas. Eles dizem, bendito é o que vem em nome de Deus. Essa expressão faz parte do Salmo 18, versículo 26. Se você quiser abrir lá comigo, Salmo 18, versículo 25 e 26, que faz parte do Halel, que é o termo hebraico de louvor, que é dos Salmos 13 ao Salmo 18, que eram esses salmos que eram cantados na romagem, né, quando eles estavam entrando, então, em Jerusalém. E o Salmo 118, Salmo 118, versículo 25 e versículo 26, 25 a 27, diz assim: Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Adornem a festa com ramos, até as pontas do altar. Então eles estavam cantando estes salmos, relembrando estes salmos, para que Jesus, então, entrasse. Este o que vem em nome de Deus representava, então, aquele que estabeleceria o seu reino. Eles deixam bem claro, este reino vindouro de nosso pai Davi, esta homenagem registrada aqui somente por Marcos, somente Marcos registra essa fala deles, reconhece que eles estavam nessa expectativa de que Jesus era o filho de Davi. Jesus era aquele que estabeleceria o reino do Senhor, o reino de Davi, de eternidade a eternidade. A multidão, então, ela olha para o Salmo 118, versículo 26. Eles aplicam a entrada de Jesus, antecipando o que Jesus ele iria cumprir para o seu reino. No entanto, Jesus ele entra de uma forma que eles não estavam, talvez, esperando. Jesus entra de uma maneira simples. E quando Jesus entra, a expectativa deles é de que ele iria entrar com força, iria tirar os romanos do poder, iria tirar os falsos, os fariseus, o império dos religiosos ali, e então acabaria com tudo, e então estabeleceria o seu reino. Então imagina todos nessa expectativa, agora o Messias virá e vai acabar com tudo e vai estabelecer o seu império. O texto encerra dizendo que Jesus entrou, ele foi até o templo, ele observou o templo, e ele fez o quê? Saiu. Saiu. Não era a hora de estabelecer o seu reino ali. Na verdade,
ele iria estabelecer de uma forma diferente. Ele iria estabelecer de uma forma que eles não estavam esperando. Jesus observou o templo, não porque ele nunca tinha visto o templo, mas sim para ensinar que este templo deixaria de ser o centro de adoração a Deus, pois o cordeiro seria morto, o último sacrifício. Então, meio que Jesus está olhando para esse templo e pensando, este templo foi útil durante muito tempo para adorar ao Senhor, mas eu vou romper as barreiras, eu vou acabar com o muro da inimizade, eu vou rasgar o véu de cima a baixo, e o verdadeiro templo, que é Jesus, será morto, será destruído e reconstruído em 3 dias. Jesus estabeleceu o seu reino aqui, mas esse reino será estabelecido de uma forma totalmente diferente daquilo que muitas vezes nós esperamos e daquilo que os judeus estavam aguardando. Caminhando para o final, eu quero fazer 2 aplicações em prol disso. Nós podemos resumir esse texto dizendo que o Rei dos Reis estabelece seu reino de forma humilde, deixando acessível a todos que cantam aleluia. Aleluia é salva-nos, venha nos salvar. O Rei dos Reis estabelece o seu reino de forma humilde, deixando acessível a todos que cantam aleluia. Queria te fazer uma pergunta, então, e depois fazer aplicações em prol disso. Que tipo de rei você espera de Jesus? Que tipo de rei você espera de Jesus? Lá em Mateus 11, 29 a 30, vai nos falar como as pessoas viam a Jesus e como Jesus ele se apresentou. Mateus 11, 29 a 30, diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O rei, muitas vezes, que nós desejamos é um rei irado, é um rei maldoso. Mas Jesus, o Rei dos Reis, era manso e humilde de coração. O Rei dos Reis é amoroso. O Rei dos Reis é acessível. O fato de Jesus ter entrado dessa maneira nos revela muito sobre o seu caráter. Ele é um Deus humilde. Para alguns, isso possa ser até um paradoxo. Como que o Rei dos Reis é alguém humilde? Como que o Senhor dos Senhores, aquele que merece todo louvor, não é orgulhoso? Não tem como a gente compreender isso. Aquele que tem o maior poder sobre tudo, abraçava pessoas, cuidava de pessoas, era acessível a elas e é acessível até hoje. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Rei. E ao mesmo tempo que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Rei, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão. Ao mesmo tempo que Jesus é o Senhor e é o nosso Rei, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão. Entender isso te fará ter uma vida de total obediência e respeito a Deus e, ao mesmo tempo, ter uma amizade íntima e sincera com o Senhor. Eu gosto muito de um vídeo, depois eu posso mandar no grupo, do pastor americano chamado Francis Chan. E ele conta, falando sobre oração, ele diz que toda vez que ele ora,
ele tenta imaginar a cena na sua mente de que ele está como um servo de Deus ajoelhado, como servo de Deus ajoelhado, diante de um grande trono, e está ali com o rosto no chão, não conseguindo nem olhar para este grande trono, porque é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores sentado neste grande trono que a gente não consegue nem olhar. Então imagina que a oração, ela é isso. Então por isso que ele vai em oração com todo o respeito, com toda a reverência diante deste Rei Supremo. Mas ao mesmo tempo, ele diz que ele imagina ele sentado em um café, conversando com um amigo, conversando com um colega, conversando com alguém íntimo e batendo um papo. É estranho isso. É muito estranho. Mas é a forma como Jesus se apresenta a nós. Ele é o Rei dos Reis. A sua entrada foi triunfal, mas ela foi humilde. Ela foi de maneira pequena. Talvez poucos ali se importaram com isso. Ele não estabeleceu o seu reino. É assim, neste paradoxo que nós vivemos a nossa vida cristã. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma vida em total obediência e respeito e temor ao Senhor, ao mesmo tempo, nós temos uma amizade íntima e sincera com esse Deus humilde, que se revelou a nós em carne e osso, e esteve no nosso meio, e viveu uma vida muito pior do que a nossa vida que vivemos hoje. Este é o nosso Deus. E é assim que Ele se apresenta. É assim que Ele quer que você o conheça. Não só o reconheça como o Rei dos Reis, mas reconheça como aquele amigo fiel em que você pode chegar. Confundir essas coisas é o problema. Se você apenas pensar em Jesus como o Rei dos Reis, você não vai ter intimidade com Ele. Se você só tiver intimidade com Ele e esquecer que Ele é o Rei dos Reis, você vai desrespeitá-lo. Você vai desrespeitá-lo. Ter este equilíbrio, por mais estranho que pareça, te ajudará a ter uma vida sincera com o Senhor. E a segunda aplicação diante disso, é que esta primeira entrada de Jesus, ela foi de maneira humilde. Mas a sua segunda vinda não será. A sua segunda vinda, o seu retorno, ele será um retorno glorioso. E eu quero ler com vocês, se você quiser abrir, lá em Apocalipse, versículo 19. Apocalipse 19, versículos de 11 a 16. Apocalipse 19, de 11 a 16. Fala então sobre o retorno do nosso Senhor Jesus, em que diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa
o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso nos prova o que nós acabamos de dizer. A entrada triunfal de Jesus foi humilde, mas o seu retorno será de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar. Ele vai estabelecer o seu reino até o fim, em que todos dirão: o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Um momentinho, mas em um cavalo branco. Seu reino não será somente em Jerusalém e Israel, será em todo o universo. E nesse fim, ele não virá mais para salvar, ele virá para julgar as nações. Se renda a este Deus. Se renda a este Cristo. A melhor coisa que você pode fazer é ser o seu servo, o servo de Jesus, hoje, enquanto ainda dá tempo. E entender que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quer ser o seu amigo fiel. Vamos orar. Pai querido, nós cremos, meu Deus, que a nossa vida ela precisa ser em total submissão ao Senhor. Obrigado, a Deus, por todos esses exemplos que nós vemos da humildade de Jesus. Obrigado, Pai, por entender que este Jesus é acessível a todos nós. Quer nos abraçar e quer cuidar de nós, quer ter uma amizade íntima. Esse Jesus adentrou ao santuário, rasgou o véu para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Esse Jesus é o nosso irmão, é o nosso amigo, um fiel companheiro que nos abraça, que nos ajuda em todos os momentos, é manso e humilde. Nós queremos ter essa amizade com Cristo Jesus, nós queremos ter essa intimidade com o Senhor, de acreditar que o Senhor, Deus Pai, está conosco, nos cuidando, nos abraçando a todo momento. E Pai, também queremos nos render aos teus pés, nos render aos pés de Cristo, olhar para o teu santo trono e ver a glória do Senhor, e nem conseguir, na verdade, ver a glória do Senhor, de tão glorioso que é. Ó Deus, nós queremos lembrar que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e que um dia o seu reino será estabelecido para todo sempre, e toda língua, todo joelho se dobrará diante do Senhor, e toda boca confessará que Jesus é o Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Deus, nos ajude a viver em total submissão ao Senhor desde agora, enquanto ainda há tempo, reconhecendo que somos apenas servos inúteis e devemos obedecer ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e agora podemos amar ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a crer nessas verdades e a viver esta vida que parece um paradoxo, mas é algo tão precioso de viver em amizade e submissão ao Senhor. Assim oramos, pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém.